Na verdade, o Olho nos Tipos hoje já foi, né? Que foi exatamente a reportagem publicada pelo UOL com a história do Laranja lá na negociação do Corinthians. Mas o Rodrigo tem mais detalhes sobre a Operação Cartão Vermelho. Operação Cartão Vermelho. Pensa o quê? Nós não estamos pouco prosa, não. O programa Que foi homenageado hoje, né? levou à prisão o presidente do Mato Grosso, da Federação do Mato Grosso. Conte essa história para nós, com mais detalhes e vagar. Vamos lá, o presidente da Federação do Futebol do Mato Grosso do Sul, Francisco Cesário, foi preso hoje, acusado de desviar verbas do governo do estado, do Mato Grosso do Sul, e da CBF. O que acontecia? A CBF faz repasses mensais, em torno de R$ 1.400.000 para cada federação estadual do Brasil, e o governo do estado lá ajudava a bancar os campeonatos, o campeonato profissional, a Série B e o feminino. E esse dinheiro que foi para lá, o senhor Francisco Cesário, um grupo grande que atuava dentro da federação, segundo a acusação do Ministério Público, eles sacavam o dinheiro na boca do caixa, sacaram R$ 3 milhões em 4, 5 anos, em saques menores do que R$ 5.000. Se a gente for lembrar, há pouco tempo era uma coisa bem popular no Brasil, né? Esse negócio de saques pequenos ali de dinheiro para disfarçar a retirada. E, além disso, diárias, porque o governo do Mato Grosso do Sul pagava parte das diárias e hospedagens dos jogadores para a realização do campeonato. E essas diárias eram desviadas ali no esquema, pagamento que ia e voltava. Isso, segundo a acusação do Ministério Público, 6 milhões foram desviados de verbas, seja da CBF, seja do governo do Mato Grosso do Sul, pelo senhor Francisco Cesário, junto com outras várias pessoas. Foram encontrados R$ 800 mil em dinheiro vivo aí nas buscas e apreensões pelo Mato Grosso do Sul. Inclusive na casa do presidente da Federação do Mato Grosso do Sul. Na casa. Eu não sei quanto que foi na casa dele, quanto foi porque eles deram um valor global, né? O Rodrigo, há quantos anos que ele é presidente da Federação do Mato Grosso do Sul? 26 anos, né? Que beleza, 28 anos. Olha, eu peguei aqui o nome do livro, viu, Juca? Aquele que diz Páginas Sem Glória. Páginas Sem Glória. Livro do Cielo Santana. Né? E o nome do filho dele, que também é escritor, é André Santana. Tá. Então eu confundi tudo aqui. Tem outros dois irmãos. Mas, Rodrigo, você diria, sem cometer nenhuma leviandade, que essa questão de desvio de dinheiro em federações estaduais é um fenômeno restrito ao Mato Grosso do Sul, ou é possível pensar que isso aconteça em outras federações estaduais pelo Brasil afora? Eu acho que deveria se estender essa investigação para outras federações estaduais. Isso seria isso é bom a gente dar o crédito, né? Foi o Ministério Público do Estado, do Mato Grosso do Sul, junto com a polícia, foi o GAECO, né? Que cuida de organizações criminosas lá, assim como o de Goiás já tinha feito aquela investigação grande sobre manipulação de resultados, e também foi o Ministério Público do Estado. Acho que os Ministérios Públicos dos Estados devem se mobilizar para isso, assim como o do Sul já fez com as gestões anteriores do Internacional. Acho que é uma questão com a qual eles deveriam olhar com bastante lupa, porque essas federações recebem algum dinheiro, muitas vezes dinheiro público, como foi no caso dessa, e me parece que a fiscalização, eu não vou generalizar aqui, mas eu diria que, via de regra, acho difícil que exista uma fiscalização muito firme. Então, depende muito do que cada um faz na sua federação. As federações estaduais de futebol no Brasil são, no período republicano, aquilo que eram as capitanias hereditárias no tempo do Brasil Império. Não tenho dúvida nenhuma, porque é exatamente isso. Já que é para estender, vamos estender também para as confederações de outros esportes. Sem dúvida nenhuma. Mas essas foram muito investigadas, viu, Zé? Sendo justo, como tinha muito dinheiro federal, no período ali que teve aquela coisa da prisão do Nusma e tal, as confederações olímpicas elas tiveram sob muito escrutínio, e teve vários casos de prisões,
não só matérias muito boas como a que teve a do Lúcio, relacionada ao Lúcio de Castro, relacionada ao vôlei, que acabou sendo a mais conhecida, mas quase todas as federações teve algum tipo de investigação e muitos dirigentes foram punidos. Essas eu acho que já passaram por um escrutínio maior. As federações, saindo aqui do Sudeste e talvez do Sul, ali, tal, não sei o quê, essas eu acho que passam por elas são bem pouco fiscalizadas. Muito bem. Agora é hora de falar das efemérides do Zé Trajano, começando por uma que o Rodrigo vai festejar devidamente, porque se é alguém que gosta desta entidade, é Rodrigo Matos, o Marrinha. A FIFA comemora hoje 120 anos de fundação. Olha que beleza. Falávamos de limpeza, de lisura, de coisas assim exemplares. Temos aí, olha que linda, não é? As 4 letras que compõem FIFA. Que fantástico. Você está feliz, não está? Você mandou parabéns para o presidente. Escreveu para ele. Ele não tem muito relacionamento com jornalistas, viu, Juca, comparado com os anteriores. Inclusive, diz que nem coletiva de imprensa ele tem dado ultimamente, viu? Ele é um cara que meio que deu uma fechada na FIFA, ao contrário de tudo que ele pregou quando saiu o Blatter, que ele disse que ia ser transparente, que ia ser a New FIFA e tal. Hoje em dia só sobrou o termo que ele usa, New FIFA. Só que a New FIFA é mais fechada do que a anterior, é bastante obscura, é muito mais rica, muito mais poderosa, mas é muito obscura. Até nem o escrutínio que o Blatter era submetido existe mais, entendeu? E uma coisa que eu acho que é legal contar da FIFA, muito rapidamente aqui, é que a FIFA é até 1974, era uma FIFA amadora, e que o último presidente é o inglês Stanley House, e aí quando entra um brasileiro, que é o João Avelange, que muda a FIFA completamente e a transforma nesse poder todo, e aí para o bem e para o mal. Né? Ele transforma o futebol, de fato, no esporte completamente global, expande a Copa do Mundo absurdamente, começa a entrar muito dinheiro, e ele mesmo se vê envolvido em vários casos de corrupção, ele e todas quem teve com ele no poder na FIFA a partir de 74, uma coisa que começou com o fundador da Adidas, o Dassler, com o primeiro esquema que ele fez ali na eleição do João Avelange, até a saída do Avelange pela porta dos fundos como tendo recebido propina da ISL, né? Então, a FIFA é até 74, uma entidade amadora, e ela é o que a gente vê hoje, profissional com todas essas questões, a partir dessa transformação feita pelo Avelange a partir de 74. Aí, porque é uma regra da humanidade, infelizmente, até hoje foi assim, quem sabe um dia deixará de ser. Chegou muito dinheiro, chegou a corrupção junto, não tem jeito, né? O bolso é a parte mais sensível do corpo humano, alguém já disse. Muito bem, vamos ver agora sobre quem falaremos. Falaremos agora, Zé Trajano. Aliás, falaremos não. Você falará da figura de Gracindo Júnior, que faz hoje, Zé, 81 anos. Eu fiquei absolutamente chocado, porque eu olho para ele, eu lembro do pai dele. Falo, não é possível que o Gracindo já tenha 81. Para mim, o Gracindo sempre teve 40. Não podia ter mais. Quantos anos teria o pai hoje, né? Isso. Grande Paulo Gracindo, né? O Gracindo Júnior, essa foto é até parecido com o pai, né? Sim. Fez muita televisão, muito teatro. Eu acho que ele anda meio sumido um pouco. Tenho visto ele, também não tenho acompanhado muito novela nos últimos tempos, mas eu acho que ele tem feito, sim. E um bom ator, né? Um bom ator, aquela voz poderosa, eu acho que veio de família, né? Gracindo Júnior. Muito marcante, né? Muito marcante por ser filho do Paulo Gracindo e também tem uma personalidade própria e tal. Grande Gracindo, 81 anos. Eu acho que exatamente essa é a grande qualidade dele, né? Ele conseguiu não ser apenas o filho do Paulo Gracindo, né? Ele virou ele mesmo, que não é pouca coisa para quem tem nas costas um pai como ele tem. Roberto Frejá faz hoje 62 anos, Zé.
Tem muitos fãs, né, o Frejá, né? Porque o Frejá partiu para uma carreira solo faz muito tempo, né? Ele que foi do Barão Vermelho, né, junto com o Cazuza, parceiro do Cazuza, e partiu para uma carreira solo, faz tempo, faz sucesso, compõe, tem muita gente que gosta, eu sei tudo legal, e está aí na luta. Então, eu acho que ele está com mais de 60 anos, se eu não me engano, né? Eu acho que ele Frejá faz 62. Tá. E ele é filho de um antigo político, foi até no PDT, conheci de perto quando eu estava ligado ao nosso querido mestre Darcy Ribeiro. O pai dele, o Zé Frejá, foi candidato a senador junto com o Marcelo, acho que era o Marcelo Alencar, que era o candidato do PDT na época ao Senado. Os dois perderam. Zé Frejá, que eu acho que ele também está com um centenário, inclusive. Está vivo, Zé Frejá. Finalmente, entre os nascimentos assim gloriosos, hoje faz 37 anos o zagueiro David Braz. Rodrigo, ele é um cara que tem uma história que o torcedor do Tricolor cultua, né? Ou não, é impressão minha? Acho que o David Braz tem passagens assim por vários clubes que ele teve alguma... eu não vou lembrar que todos, né? Mas ele tem passagem pelo Fluminense, uma boa passagem, né? Porque teve títulos e tal. Ele foi autor de um gol do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2009, no jogo final contra o Grêmio, que era o gol anterior ao do Angelim, as pessoas não lembram, mas o gol de empate é dele. Ele tem passagem boa pelo Santos também. Enfim, é um zagueiro que andou bastante. Eu acho que até por esses jogadores que rodam muito, eles acabam não ficando marcados por um time só, né? Eles ficam marcados por ser meio andarilho. Eu preciso até olhar quantos times grandes o David Braz já teve, mas a minha impressão é que é muito grande o currículo dele aqui, lembrando de cabeça. Muito bem. E entre as mortes, a morte mais notável, morreu em 2013, nascido em 1925, é a do jornalista Rui Mesquita, que durante muitos anos dirigiu o Jornal da Tarde, saudoso Jornal da Tarde, depois foi ser diretor do Jornal Estado de São Paulo, era um conservador, mas um homem corajoso, que a partir de um determinado momento, depois de ter apoiado o golpe militar de 64, voltou-se contra o golpe e esgrimiu, como pôde esgrimir, os anseios de democracia no Brasil. O jornal dele, o Estadão, era censurado, né? O Jornal da Tarde também, e usavam as artimanhas de colocar Camões e os Lusíadas. Não, Camões e os Lusíadas é bom. Punham Camões e o que mais é? Tinha receita de bolo, receita de bolo, exatamente. Cabecinha. Receita de bolo e os Lusíadas de Camões nas matérias que eram censuradas. JB também, né, Juca? Quem que começou Trajano e Juca? Seja, foi o Estadão ou o JB que fez Estadão. Primeiro essa... Mas foi o Estadão. O Estadão fez primeiro e depois o JB meio que copiou, é isso? Isso. Foi o Estadão, sim. O Estadão foi pioneiro nisso. Muito bom. Meu cartão dourado. Agora o Marrinha vai ficar feliz comigo, tá vendo? Me gozaram no começo do programa, disseram que eu era cínico, que não sei o quê. O Rubão tá reclamando que a gente não pediu like, mas atingiram 1.000 likes aí, hein? Então eu tá culpo a minha, pedindo aqui no fim eu acho isso, o Rubão um dia vai entender. Quando a gente não pede, as pessoas são mais generosas. Quando pede, vá pedir para sua mãe, tá, que era pidão, que era chato, entendeu? Muito obrigado. Olha aqui. O meu cartão dourado vai para Jürgen Klopp. Eu vou falar uma coisa para vocês, o Zé Trajano vai acreditar em mim porque me conhece. Eu estava numa angústia danada, porque eu queria ver a festa de Liverpool. Bom, mas ao mesmo tempo decidia-se o título da Inglaterra, com 2 jogos concomitantes, um em Manchester, outro em Londres. Eram jogos importantes, mas eu não conseguia... Eu vi toda a apresentação do jogo do Liverpool,
a torcida cantando maravilhosamente o Never Walk Alone. E depois, no fim do jogo, aí acabou, eu não vi a festa do City, porque festa de campeão é invariavelmente a mesma coisa. E a festa para o Klopp foi um negócio assim de fazer pedra chorar. Foi uma beleza o que a torcida do Liverpool fez, e foi uma beleza o comportamento dos jogadores com ele, e uma beleza o comportamento dele. Eu vou repetir uma coisa que eu digo. Se você pedir qual é o técnico que você escolheria para o seu time, eu diria para você, Pep Guardiola. Qual é o técnico que você escolheria para ir jantar? Jürgen Klopp. Porque é uma figuraça. É uma figura, além de ser um baita técnico, gênio, mas é uma figura humana da maior competência e, de certa maneira, gozado isso, né, Zé? A gente pensar, Zé e Marrinha, ele, de alguma maneira, dá sequência ao estirpe de um outro não inglês, e não de Liverpool, né, o escocês, né, que cunhou a grande frase: o futebol não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais do que isso. Né? O Bill Shankly, que virou Sir, e que era um socialista, que defendia o futebol do um por todos, todos por um, dizia que o futebol era um jogo coletivo, que ele não precisava de estrelas, ele precisava de time, ele exercia essa e dominou, né, quase uma década o futebol europeu. Né? Então, eu acho muito bonita essa figura do Jürgen Klopp. O meu cartão dourado é para ele. E você sabe que ele se declarou um homem de esquerda, né, o Klopp, né? Sim. Em entrevista, ele dizendo isso. Socialista igual ao Shankly. Isso. Eu vou estender na área de técnico, eu daria o cartão dourado também para o Guardiola e para o Arteta, junto com o Klopp. Cada um com a sua característica, a sua participação no campeonato na Premier League, que tornou essa última rodada numa coisa, como você falou, essa expectativa toda, a despedida de um e a possibilidade do outro vencer, o Arteta sendo discípulo do Guardiola. Mas eu acho que o cartão dourado tem que ir para os nossos 3 saudosos companheiros: Antero Greco, Silvio Luiz e o Apolinho. Então vai para os 3. Foram 2 dias assim, de muita tristeza que a gente passou. Participamos lá na ESPN do programa especial, um programa maravilhoso. E foi muito... Até hoje a gente fica meio assim quando lembra que como é que pode acontecer em 2 dias, né? A morte de 3 companheiros. Então o meu cartão dourado também vai para Antero Greco, Apolinho e Silvio Luiz. Muito bem. Algum acréscimo? Não, eu estou com o Trajano. Realmente, o Apolinho foi meu... Como radialista, foi meu formador como torcedor, digamos assim, que eu assistia. Pessoas hoje não sabem, mas tinha muito jogo, não passava na televisão, e a gente via o Apolinho no rádio. O Antero a gente já falou aqui, todos tivemos alguma convivência com a pessoa que ele era, o gentil, e o Silvio é esse personagem, que também é um personagem grande, né, no futebol. Então, eu acho que estão muito bem dados. E o que o Juca falou sobre o Klopp, de uma certa forma, casa, porque a imagem dele é uma coisa de como o futebol é uma celebração para além de títulos, né? É a festa que estava ali no final, né? E eu acho que tem um pouco a ver com os nossos amigos, que nos deixaram também. É uma coisa que vai além de um título que você ganhou, é das coisas que você vai construindo no caminho, e eles construíram um monte de coisa, e o Klopp construiu um monte de coisa, e você, quando sai, e ele falou assim, eu estou sentindo não como se fosse uma despedida, mas como se fosse um novo começo. Né? Ele fala isso para a torcida do Liverpool. Então vocês vêm na temporada que vem e estejam aqui como um começo. E eu acho que um pouco também dos nossos amigos que partiram, o Apolinho, o Antero e o Silvio, é um pouco isso também. A gente vai recomeçando, lembrando das pessoas que se foram, enfim. Acho que o futebol é essa construção de relações humanas para além de taças, né? Olha, tá tão tocante o encerramento desse nosso cartão vermelho que eu vou pedir licença para hoje não dar o cartão vermelho e terminar o programa nesse clima de homenagem a esses 3 grandes treinadores,
né, que fazem a alegria da gente, que extrapolam o futebol, que pensam o futebol como fator cultural, essa simbiose, e os 3 queridíssimos companheiros. Eu não consigo pensar no Antero sem ficar com vontade de chorar. Então, a gente fica por aqui, com esse encerramento. Com um beijo na testa do Antero. Outro para o Trajano, outro para o Marrinha. Até terça, 7h30 da noite, estaremos de volta.